Praticamente todos os ativos da Bolsa Americana vêm apresentando grandes quedas nos últimos meses. O REIT MPW já caiu mais de 55% no ano e mesmo assim está apresentando um dividend yield de 11% em dólar. E é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo. Recentemente, alguns problemas estão acontecendo com esse REIT, como a sua dívida subindo forte desde 2019 para cá, concentração de receita em poucos inquilinos e grande risco de inadimplência do maior inquilino que está atualmente no portfólio. E isso são pequenos problemas aí que estão acontecendo com ele atualmente. Desculpa interromper o seu vídeo brabíssimo que você está vendo, mas eu preciso te passar uma informação muito importante, tá? Eu tô aqui no quarto que eu faço as gravações, né? Vocês podem ver que tem a luz, a câmera, tem o meu quadro ali que eu utilizo, mas o que eu queria passar para vocês aqui é que a gente está com as vagas abertas para imersão 2.0. É uma imersão que eu faço uma vez por ano. Eu escolho 3 dias para entrar ao vivo com as pessoas que entraram nessa imersão e eu passar os conteúdos sobre investimentos do exterior. A gente está nos melhores momentos da Bolsa Americana para começar a entrar, a comprar. Eu vou dar várias ações para vocês estudarem, ETFs, REITs e tirar dúvidas em todos os 3 dias no final das aulas ao vivo. Ah, Léo, não posso participar do dia 17, 18 e 19 da aula ao vivo. Beleza, fica tranquilo que vai ser gravada e disponibilizada também numa plataforma para você reassistir ou assistir e isso fica para sempre para você. Essa imersão, como eu falei, acontece uma vez por ano, a gente já está no último lote e se você está vendo esse vídeo aqui, ainda está disponível para você comprar, porque depois eu vou tirar isso aqui e vai sumir. Então aproveita, dia 17, 18 e 19 a gente já vai começar essa imersão. O link está aqui embaixo, se inscreve e eu te espero lá. Bora que é explosão de conteúdo comigo no Zoom. É um limite de vagas, não dá para colocar muita gente porque eu quero tirar dúvida, eu quero estar muito perto. E é um valor que vocês não têm noção, só clicando para saber aqui embaixo, é absurdamente barato. Te vejo lá. O REIT MPW vem do nome Medical Properties Trust e hoje ele é do setor considerado de healthcare, né, saúde. Hoje ele tem mais de 450 hospitais espalhados aí pelos Estados Unidos, Europa, Austrália e alguns na Colômbia. Hoje, esse REIT possui cerca de 54 inquilinos, porém, quase 60% da receita vem dos 5 principais. Hoje, o maior deles é o Stewart, aí depois a gente tem o Circle, o Prospect, o Prime e o Median, né? Esses são os principais aí que tem 60%. Nos resultados, esse REIT ele não decepciona. Desde 2004 ele vem crescendo em linha reta, principalmente a sua receita. A taxa de vacância desse REIT é extremamente baixo. Só para lembrar vocês, a taxa de vacância é o quanto do total dos imóveis que ele tem estão desalugados. No seu último relatório do segundo trimestre de 2022, o REIT MPW apresentou uma taxa de ocupação de 99%. Isso mostra que apenas 1% de todos os seus imóveis estão desalugados. É sim a pequena minoria. Mas só para vocês terem uma noção de números, de todos os imóveis, apenas 5 estão desalugados. E de fato, esse é um número muito bom. Outro ponto que está chamando bastante atenção é o seu dividend yield atual de 11% ao ano em dólar. Isso aqui é loucura e a gente vai comentar mais aprofundadamente sobre esse quesito um pouquinho mais para frente. Mas mesmo com uma grande quantidade de imóveis, diversificação geográfica, dividendos absurdos e receitas anuais bilionárias, esse REIT já caiu mais de 55% só durante o ano de 2022. O primeiro motivo deles é a queda econômica nos Estados Unidos. Para começar, a inflação e os juros afetam diretamente esse tipo de setor do REIT. Isso porque, em época de alta recessão e inflação alta, as pessoas elas tendem a adiar alguns processos médicos que não são tão urgentes para poder economizar dinheiro. A inflação ela afeta clientes e consumidores que muitas vezes deixam de realizar algum processo por falta de dinheiro. Já os juros afetam diretamente o REIT, já que fica muito mais difícil de ele fazer novas aquisições e continuar pegando novos empréstimos. E com esse aumento de juros em si, fica cada vez mais caro ele fazer a mesma aquisição que ele poderia fazer há uns anos atrás. E a gente já pode ver isso fluindo aqui no fluxo de caixa dele. Se a gente pegar aqui o dinheiro gasto para aquisições e novos investimentos, diminuiu brutalmente de 2021 para 2022. A gente saiu aqui de 3 bi que eles gastaram para novos investimentos, novas aquisições, para nem 1 bi agora no ano de 2022. Então, de fato, diminuiu bastante isso. E isso ainda pode se perdurar por um tempo, já que o Fed tende a aumentar a taxa de juros ainda mais, pelo menos até 2023. Além da situação econômica nos Estados Unidos, algo que vem preocupando bastante as pessoas que compram, né, esse REIT MPW, é o seu maior inquilino chamado Stewart. O Stewart é responsável
responsável por praticamente 28% de toda a receita do MPW, sendo que o segundo maior, que é o Circle, tem aí aproximadamente 10% de toda a receita do REIT. Isso traz uma certa preocupação da concentração da receita desse REIT num único inquilino, já que se o Starrett entrar em alguma falência, alguma coisa nesse sentido, 30% de todo o dinheiro que vai para o MPW vai para o ar. Só para vocês terem noção, em meados de 2018, essa receita, o percentual do Starrett dentro do MPW era muito maior, cerca de 40%. Na época, os mesmos administradores desse REIT começaram a ficar preocupados com essa movimentação de ter um inquilino muito grande dentro do fundo. E aí, de certa forma, eles começaram a diminuir isso lá na época, tá? Então a gente tinha quase 40% aí só do Starrett, aí de 2018 para 2019 já caiu quase 10%. E agora a gente está na casa dos 28%, que nem eu citei para vocês. Só que esse número ele não muda desde 2021. Então 2021, 2022 continuou com o mesmo percentual no mesmo inquilino. O problema é que uma das maiores dificuldades de se analisar o Starrett e ver se realmente ele está com uma dificuldade financeira, entender um pouco mais sobre isso, é que ele não é aberto na bolsa de valores. Ou seja, só o REIT MPW, que tem ele como inquilino, sabe de fato quais são os números dele, o que está acontecendo. E a gente não consegue buscar isso na internet porque não tem disponível, não é uma ação sendo negociada na bolsa de valores. E ele não precisa necessariamente divulgar os seus resultados para fora para todo mundo ver. Até os próprios analistas falam que essa dificuldade de acesso aos documentos da Starrett é um ponto que traz receio para os investidores. Só que o que está causando preocupação frente a esse inquilino veio de notícias recentes aí por conta de uma possível recessão nos Estados Unidos, aumento de juros por lá, de que esse rede de hospitais Starrett estaria indo mal das pernas e que poderia trazer uma inadimplência para esse REIT. O próprio MPW reconheceu que o fluxo de caixa vindo ali desse inquilino maior que eles têm hoje teve já uma mudança para pior, mas nesse sentido eles comentaram que no final desse ano, nesse último trimestre de 2022, eles teriam voltado ao normal, iriam voltar ao normal com seu fluxo de caixa. Isso mostra que o MPW está otimista com a situação atual do Starrett e que não teria problemas para frente. Agora resta a gente esperar para ver se isso vai acontecer ou não de fato. Algo que também preocupa os investidores com esse REIT em si é que aconteceu algo parecido e de fato se concluiu como verdade no ano de 2021. Em julho de 2021, a Pipeline Health fechou um contrato de Sales and Leaseback com o MPW. A Pipeline vendeu 4 hospitais e 2 prédios de consultórios para o MPW e o MPW alugou esses imóveis de volta para a Pipeline. Fechou um contrato de 20 anos aí de aluguel. O grande problema é que em outubro de 2021, a Pipeline Health entrou com pedido de falência. E muitos temem que isso possa acontecer também com o Starrett. E esse é um dos principais motivos que está fazendo com que esse REIT caia mais do que os demais, né? Todo o mercado em si está caindo, só que esse está indo um pouquinho mais à frente. E também existe um certo receio com o corte dos dividendos vindo desse REIT, já que se realmente algo ruim acontecesse com o seu maior inquilino, de certa forma afetaria o seu fluxo de caixa e também o pagamento dos dividendos. E já falando em dividendos, esse REIT agora está apresentando um dividend yield de 11% ao ano em dólar nesse exato momento, tá? E a média histórica dele é entre 6 a 5%. 11% é muito fora da curva. Só que isso é uma pegadinha para muitos investidores novos, porque isso não significa que esse REIT está pagando mais dividendos. Pelo contrário, ele continua na mesma do que anos anteriores. Vocês podem observar aqui que desde 2020 esse dividendo ele não sai muito do lugar, né? Na época eles pagavam 0,26 cents por cota e agora pagam 0,29. Então não pode justificar esse aumento do dividend yield. Então, de fato, o que aconteceu para ele estar pagando 11% ao ano em dólar agora? E a resposta está exatamente aqui na tela de vocês. A gente pode observar que a cota, o preço do MPW, ele caiu muito, 55% aproximadamente no ano. E com isso, em roxo aqui, a gente pode ver o dividend yield. Ele subiu, porque a conta do dividend yield leva em consideração o preço da cota daquele REIT. Quanto menor for o preço daquela cota, maior vai ser o percentual de pagamentos de dividendos. E foi exatamente isso que aconteceu. Exemplo prático aqui para vocês entenderem de fato o porquê o dividend yield aumentou tanto com a queda do preço do REIT. A gente estava com uma cotação no MPW na época, há um ano atrás, mais ou menos um ano e meio, de 20 dólares por cota. E ele estava pagando aí dividendo ao ano de mais ou menos 1 dólar e 12 cents, o que dava um dividend yield de 6% ao ano, que é o que a gente estava vendo há um bom tempo. Só que agora a cota dele caiu de 20 para 10, 50%. Então ele continua pagando os mesmos dividendos, só que o dividend yield aumenta para 11%. E o mesmo aconteceria se ela saísse de 20, né,
pagando 6% de dividend yield, para 30%. O dividend yield aconteceria o quê? Abaixaria para 4%. Então o preço tem total reação ao dividend yield que é mostrado para você. Agora, uma notícia quentinha para vocês que saiu recentemente, nessas últimas semanas, é que recentemente o MPW anunciou que vai vender 3 hospitais em Connecticut por cerca de 457 milhões de dólares. Esses 3 imóveis que eles estão vendendo faz parte de um dos maiores inquilinos que eles têm hoje no fundo, que é a Prospect, porém são imóveis de uma qualidade inferior ao que eles têm hoje no portfólio. O MPW disse em si que com a venda desses hospitais, esses 3 em si, ele vai pegar uma parte para fazer alguns reinvestimentos em outros hospitais e principalmente pagar algumas de suas dívidas. O Rich também comunicou que aprovou o programa de recompra de ações no valor de 500 milhões de dólares até outubro de 2023. Isso mostra que a própria empresa está acreditando que o preço que ela está sendo negociada na bolsa está muito barata. Quem coloca aí 500 milhões de dólares na própria ação de um momento para o outro? Então isso mostra uma oportunidade boa para a gente. Em média, alguns analistas de Wall Street acreditam um grande potencial de valorização para esse Rich nos próximos 12 meses, perto aí de 71% de upside. E pra gente concluir aqui com chave de ouro, vocês podem ver que o FFO dele, que é o indicador mais importante, vem crescendo ao longo do ano, mostrando que ele tá tendo resultado sim. Um dos problemas é sua dívida, que é relativamente um pouco elevada, mas isso é um pouco normal para o setor de fundo imobiliário americano. Levando em consideração todos esses fatos, e é bom a gente sempre lembrar que o Rich MPW, ele é sim considerado um fundo imobiliário americano arriscado, tá? Então não é para você que é conservador, moderado, é para quem gosta de correr risco. Identificando também a situação agora do Starrett, eu esperaria um pouco para comprar novas cotas a partir do 4º trimestre aí desse ano, para a gente ver de fato se a situação financeira desse maior inquilino vai mudar ou não. O Rich tem sim potencial de valorização, tem hospitais interessantes, só que, como eu falei para vocês, o único problema é que ele foca muito em poucos inquilinos. E a gente tem que ter certeza que esses maiores inquilinos vão continuar com uma receita saudável ao longo prazo. Então, para quem tem, resumindo, eu manteria a posição. Para quem ainda não tem, espera um pouquinho, tá? Pra gente ver se essa situação do Starrett vai se piorar ou não. Mas ó, vou te falar, gosto ainda assim muito desse Rich, tô me coçando aqui para comprar, tá? Um pouquinho mais dele. Eu vou atualizando vocês com novas coisas aqui frente a isso. Só tome cuidado com esse alto dividendo de 11%, porque engana quem não conhece. E principalmente quem não segue aqui o canal do Léo Fittipaldi para entender o que está acontecendo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, se inscrever no canal e comentar também se você gostou e gosta desse tipo de análise aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!